a gente viu que é importante avaliar o quanto confiamos nessa revisão para aconselhar um gestor a tomar uma decisão por meio dela em relação, em termos, né, de qualidade metodológica, né, para que possamos utilizá-la para informar uma decisão. Contudo, o que acontece? A revisão sistemática ela é muito extensa, né? Ela é muito longa. No mundo acadêmico, a gente tem que explicar realmente assim tudo, muito detalhado, e a gente, mesmo na publicação científica e já saindo de teses e dissertações, a gente sabe que o estudo ele nem sempre é acessível e fácil de compreender, né, de apresentar. E aí a gente pega uma revisão e mostra ali apresenta, né, para o tomador de decisão. Como eu falei, ele vai ler na diagonal e não vai conseguir, né, absorver muita coisa. Então, por esse motivo, quando a gente elabora uma síntese de evidência para a política, a gente tenta descrever opções, tenta agrupar, pensa, né, na forma de apresentar essas intervenções em formatos de opções para tratar esse problema prioritário, né, e de uma forma bastante estruturada, de uma forma direta, e a gente faz isso agrupando resultados, né? Então, a gente agrupa os resultados das revisões. É muito trabalhoso também, porque envolve pensamento crítico também para conseguir integrar, para conseguir agrupar opções políticas dentre as intervenções que as revisões sistemáticas trouxeram. Parece fácil eu falando, sabe? Mas quando a gente... É gostoso, é muito bom, sabe? É prazeroso, né? Assim, de fazer, mas você tem que pensar, não dá só para pegar o que a revisão trouxe, você vai agrupar tudo que ela trouxe, porque se você tem um tomador de decisão e ele tem que fazer algo para resolver aquele problema, ele não pode fazer 10 coisas, e vamos dizer que 10 ações, né? 10 intervenções. Então, você tenta agrupar para que ele possa transformar em um desenho de política, né? Em uma política, em uma ação, em um programa, em algo para isso. Então, a gente dá esse acesso, né? A gente considera o emprego de uma ou mais estratégias ali para tratar esse problema. E de onde que a gente tira essa informação, né? O processo de elaboração das opções, ele é bastante comum que os revisores, como eu falei para vocês, já na hora da leitura e na hora da extração, quem é menos experiente assim, já tenta logo a fazer ali esse agrupamento imediato, sabe? Já vai agrupando, porque a gente já vai querendo trazer a solução. É assim, a gente nem pensa muito ainda ali naquele problema e já quer solucionar. Mas eu digo para vocês que não é um procedimento ideal, assim, sabe? O ideal é que... Porque acaba enviesando a nossa extração de dados, sabe? Então, o ideal é extrair todos os dados daquela tabelona lá do Excel ou de algum software que você for usar. Depois que você extrair tudo, todos aqueles dados, você olha, sabe, esse conjunto de dados que foram extraídos das revisões sistemáticas e você propõe opções. Então, geralmente, aquela coluna, categoria da opção, tem ali, né, qual que foi a categoria da opção, e a gente fala, qual que foi a intervenção. E aí tem tudo sobre ela, né, a forma de entrega, etc. Geralmente eu corto, olha só, né, dica de ouro, eu corto em papeizinhos e coloco sobre a mesa, e a gente conversa sobre elas para tentar agrupá-las, sabe? Para tentar transformá-las. Ou então fazemos um Miro, sabe? Pode fazer um Miro sobre isso e coloca todas elas e aí tenta agrupar todas elas ali ao final da extração. Então, esse agrupamento ele pode ser complexo, como eu falei, mas no decorrer do tempo ele vai se tornando algo mais com habilidade, é igual estratégia de busca, né? A gente fica sempre ali com aquela insegurança e a gente vai desenvolvendo a habilidade. Isso é tudo na vida, né? Um desenvolvimento de habilidades e competências, e a gente vai gerando isso. Então, o agrupamento de resultados ele pode ser feito de diferentes cenários. Eu trouxe um cenário aqui que é de intervenções. Então, vamos pegar intervenções semelhantes, né? E aí a gente vê qual foi o desfecho. E aí a gente vê, então é para ver intervenções. Então,
é um cenário, pode surgir essa ação, ela pode surgir a partir do local de entrega, né, da intervenção, como tipo de serviço, né, ou profissional especializado. Ela pode aparecer num grupo de usuários específico, então, aposentados, trabalhadores. Ela pode agrupar por diferentes cenários, né, situações, como eu estou falando para vocês. Então, ao agrupar os resultados em opções, é importante trocar muitas ideias, né, no grupo de revisores e nos colegas, ou mesmo especialistas, né, no problema, no conteúdo, né, para montar o melhor conjunto de opções. Então, desde o começo do curso, por exemplo, vocês estão acompanhando uma síntese, né, de evidência, que foi a síntese para estimular o uso de evidências científicas na tomada de decisão. E aí, ali nada mais foi do que um agrupamento de ações que eles foram identificando nas revisões sistemáticas, né? E essas opções identificadas, elas podem ser consideradas de forma independente, mas elas também podem ser combinadas para formar novas opções. Então, que sejam apropriadas, né? Não é assim, nova opção aleatória, vou fazer. Não dá para ser assim, né? Ela tem que ser factível, tem que ser algo viável, factível, né? Apropriada para o contexto, tem que respeitar os valores, né? Do local. Então, você não vai dizer que, por exemplo, tem que fazer algo que aquela localidade não faz, que a cultura é não fazer, né? Assim, a gente tem o nosso país que é multicultural, então a gente sabe mais ou menos as nuances de cada contexto, né? No Nordeste, no Sudeste, né? Então a gente sabe ali mais ou menos, e assim é com todas essas opções e sínteses de evidências que a gente vai trazendo. Então, por exemplo, aqui eles encontraram nas revisões treinamento de profissionais de comunicação para estimular o uso de evidência, uso de redes de comunicação para usar, né, formas de comunicação. Então, eles transformaram numa ação, utilizar o jornalismo e outras formas de comunicação para a disseminação, né, das evidências, e eles usaram esse termo como uma opção política, uma estratégia política para estimular o uso de evidências científicas no processo decisório. Aí, uma outra, eles encontraram 3 revisões que trouxeram 3 opções: apresentação do resultado por meio de workshop, oficina, diálogo de política, né, o diálogo deliberativo, diálogo, parcerias na elaboração, né, cocriação, que a gente fala, né, criar junto, elaborar junto. Então, eles combinaram essas opções que foram apresentadas em uma opção, né, integrar pesquisadores e tomadores de decisão, né, favorecer o intercâmbio entre os pesquisadores, né, entre a academia e os gestores, os formuladores de política. Então, foi uma forma de agrupar o que aquelas revisões trouxeram, o que aqueles estudos trouxeram, para tentar identificar aí essas opções, né? Então, o que se recomenda é que, assim, há problemas, né, que virão muitas intervenções. E aí a gente fala, não dá para cansar, né, o leitor com todas as opções. E aí, por isso, você precisa agrupar para tentar fazer com que seja, para não sobrecarregar mesmo, porque a gente já sabe quem é essa audiência que vai ler, o tempo limitado que a audiência vai ter para ler, né, por exemplo, sabe? Então, a gente já tem ali a possibilidade e recomenda que não se faça uma longa lista de opções, mas que tente transformar essas opções, né? Como esse caso aqui, que foi para investigar as estratégias para estimular o uso de evidências científicas no processo decisório, né? É necessário indicar essas opções de forma clara, né? De forma lúcida, né? Assim, não dá para colocar, por exemplo, eu quero reduzir taxa de... Quero reduzir a superlotação de emergências, né? Vamos dizer assim.
reduzir superlotação de emergências. E aí vem lá nos estudos várias estratégias, e dentro dessas estratégias tem uma plataforma nova, que é usada lá no Reino Unido, ou em algum outro país, mas que ninguém conhece. Aí você apresenta só ela, sabe? Assim, coloca lá na opção só o nome dela, assim, sei lá, ferramenta Kate. E aí, o que é a ferramenta Kate, né? O gestor vai ficar querendo saber. Então, você tem que apresentar uma ferramenta de triagem, uma ferramenta... Então, você tem que ter esse trabalho aí que é de tradução do conhecimento, né? De tentar facilitar a absorção, facilitar o leitor, né? E esse processo é longo, mas é um processo também de habilidade que você vai desenvolvendo para tentar transformar elas de formas, as opções, né, de forma clara, compreensível. Geralmente não, preferencialmente, a gente opta por já apresentar num verbo de ação, sabe? Utilizar, fazer, incorporar, integrar, sabe? Já para tentar estimular realmente essa absorção. E a gente coloca ali mais ou menos uma recomendação de 3 a 5 estratégias, sabe? Tentar transformar as opções de 3 a 5 estratégias. Eu lembro que já fiz também essa de superlotação das emergências, eu já fiz, e eu lembro que tinha muitas opções, eram muitas opções que nós identificamos, né, na literatura. E aí a gente transformou uma alternativa nossa, foi transformar assim, opções para entrada, para reduzir a superlotação na entrada, melhorar a saída, sabe? Então, a gente tem que usar estratégias para tentar agrupar, né, as intervenções, e aí lá dentro vai destrinchando, e no momento da implementação vai se pensando melhor sobre cada uma delas. Então, a gente coloca aí 3, 5, manter elas curtas, sabe? De forma direta, né? Curta, para que seja melhor absorvida, para que facilite a implementação e que o leitor ele não tem o trabalho aqui de entender, mas o trabalho do gestor vai ser mais a aplicabilidade, sabe? A implementação. Então, é esse que é o nosso objetivo, facilitar, né? Facilitar, estimular, promover esse uso, né? É bom, né? É uma ponte, é muito bom, gente, é muito gratificante. Então, essas opções, elas também podem ser complementares, não é assim, gestor, você vai fazer isso ou isso, ou isso. Então, às vezes, elas agem concomitantes, e aí é importante você falar sobre isso. Essas opções, elas vão agir, elas podem ser complementares, uma com a outra, né, umas às outras, em que a implementação de mais de uma, simultaneamente, pode tratar até também de forma mais abrangente o problema, sabe? Então, gravidez, reduzir a gravidez na adolescência, né? Intervenções para reduzir a gravidez na adolescência. Então, ações educacionais, panfleto, distribuir panfleto na escola, incentivos financeiros. Vou dar a farda para a menina ir para a escola, então ela vai para a escola, consequentemente ela tem mais acesso à informação e consequentemente reduz, por exemplo, vou fornecer o preservativo, vou fornecer, né, a contracepção. Então, vai todo mundo junto aqui, vamos fazer tudo para evitar o problema. Então, é importante você informar isso para o gestor, né? Às vezes, as opções também, elas podem ser mutuamente excludentes. Então, de forma que os tomadores de decisão, eles possam decidir, né, sobre a implementação de uma em detrimento da outra, porque tem toda uma discussão. Eu acho que o Davi trouxe na primeira aula sobre isso, que essa tomada de decisão ela não vai ser só informada por evidências, né? As evidências, o que a gente apresenta é só uma parte do quebra-cabeça, né? Mas é uma série de fatores, né, para tomar a decisão. Então, por exemplo, eu tenho meu filho e eu quero colocar ele numa escola. É um exemplo, tá? Não é a realidade, é um exemplo. Eu tenho meu filho e eu quero colocar ele numa escola X, e eu gosto mais do método X, vamos dizer, método Montessori. Eu quero que ele estude método Montessori, eu quero que eu li, é o que é mais aplicado, é o que eu acho que combina mais com a minha filosofia de vida. Mas a escola montessoriana, ela fica do outro lado, ela fica no Goiás, ela não fica em Brasília. A escola montessoriana, ela é
R$ 5.000, fugiu do meu orçamento. Então, tem o quê? Tem logística, né? Tem orçamento. Ah, o meu marido não gosta da escola montessoriana, então tem a vontade política, nesse caso, a vontade do meu marido. Então, são muitos fatores, né, que vão interferir na tomada de decisão. Eu reflito isso no meu dia a dia constantemente, porque não é só a melhor evidência científica, né? A gente vê a evidência, mas são numerosos os fatores, e a gente acompanhou muito isso, essa tomada de decisão no decorrer da pandemia, né? A gente ainda está nela e a gente está vendo, a gente vê as discussões, vê tudo sobre como foi esse processo todo. E hoje até me perguntaram o que você mais aprendeu na pandemia, e eu pensei, nossa, foi a refletir sobre como a evidência é só realmente uma parte do quebra-cabeça, né? Então, assim também é aqui.